certo. Gente, é assim que eu chamo, meu querido mestre. Não é, É mestrinho? isso aí, estamos aqui. Tá tudo bem, mestrinho? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, e eu mais ainda. Você é responsável por toda a minha jornada. Com certeza fez a diferença não só na minha vida, mas de todo mundo, mestre. Você sabe disso. Muito obrigado. Mestrinho, eu quero hoje aqui ficar perguntando coisas para você como se eu fosse uma pessoa leiga. Tá Pra bom. galera lá de casa que não entende de reiki, né, gente? Então, mestre, o que que é reiki? Explica pra gente. Bom, Gisele, se você perguntar para outros professores, talvez você receba outras respostas, né? Então, é Quero dentro da minha sua. perspectiva. Sim. O Reiki, para mim, é mais que uma técnica, é uma filosofia de vida, é um caminho espiritual e é uma técnica de desenvolvimento pessoal. E a consequência disso é a melhora da saúde e a cura. Ô Carlos, aqui nesse meu programa eu falo muito sobre autoconhecimento, a jornada, a transformação. E com certeza houve algum ponto de virada na tua vida. Você tem 28 anos de contato com o Reiki, conexão com o Reiki. Mas qual foi a sua virada de chave? Você trabalhava com o quê? Então, Gisele, vamos lá. Eu tive várias viradas de chave ao longo da vida, né? Porque a gente só se transforma através do sofrimento, né? Na maior parte das vezes. E a primeira vez que eu sofri de verdade foi quando eu ingressei no mercado de trabalho, que eu fui para o mercado financeiro. Totalmente diferente uma coisa da outra. Exatamente. Não era o que eu queria, eu sabia que eu não queria, mas era o que meu pai queria. E é difícil você dizer não para uma pessoa que te ama e te deu tudo a vida inteira. Então eu fui lá seguir a vontade dele. Ele era dono de uma corretora de valores e o sonho dele era que o primeiro filho fosse o herdeiro do negócio dele. Mas como a gente não tem controle sobre as coisas, né? Eu forcei ficar lá um ano e a cada dia eu sabia que não queria estar ali. E foi isso que me levou para um curso de meditação com 17 anos de idade. Aí esse curso foi abrindo uma porta atrás da outra, porque depois que você mergulha dentro de si mesmo, você encontra esse universo e você percebe que você já tem tantos valores e crenças equivocadas, sabe? Então, nesse primeiro curso que eu aprendi é que nós somos responsáveis por criar a nossa realidade, que o mundo não acontece de uma maneira aleatória, vamos dizer assim. Tudo é causa e consequência. Então, nesse universo infinito de causas e consequências, foi que eu me encontrei. Sensacional. Mas houve um pequeno acontecimento na sua vida, que foi aonde realmente o Reiki veio para ficar, certo? Bom, vamos lá. Teve outro acontecimento que foi bem dramático, que quando eu tinha 23 anos, eu tive um acidente de carro. E esse acidente também me tirou de outra situação difícil que eu estava profissional. Eu costumo dizer, sabe, Gisele, que quando você não faz uma mudança, que você sabe o que tem que fazer, a vida vai fazer por você. Ou seja, mudar não é uma escolha sua. Você vai mudar, você vai se transformar. A única escolha é como. E nessa época eu escolhia sempre o caminho mais difícil, né? Então eu acabei tendo um acidente de carro, onde eu fraturei bacia, fêmur, lesionei os joelhos, os tornozelos, fraturei costelas e o braço esquerdo. Ou seja, eu fiquei todo fraturado, fiquei à beira da morte, fiquei preso nas ferragens bastante tempo. E comecei a aplicar ali tudo que eu tinha aprendido em termos de cura. Eu já tinha um caminho como curador há 4 anos, né? Fiquei 2 semanas internado no Miguel Couto e depois me engessaram, me mandaram para casa. E eu fiquei 4 meses e meio deitado numa cama hospitalar em casa, sem televisão, com um calor infernal, sem ter o que fazer. Nem tinha internet. Nem perto disso, né? Entregamos a idade. E aí eu tive que criar uma rotina de trabalhos energéticos, de meditação, de estudo, para poder passar o tempo e não pirar em cima da cama, né? E você começou a aplicar o Reiki. Não, nessa época eu trabalhava com outro tipo de cura, onde eu usava a minha mente nos processos de cura. Uau. E o resultado foi incrível, porque quando eu fui retirar o gesso, me radiografaram antes, para ver se já estava na hora mesmo de tirar. E o médico olhou a radiografia e perguntou assim, por que engessaram desse jeito se você não tem fratura nenhuma? Eu falei, como assim? A minha mãe foi no carro, buscou as radiografias antigas e mostrou para ele. E ele olhou e falou, isso para mim é um milagre.
Então, eu tive a prova do meu poder de me autocurar, de regenerar o meu corpo com 23 anos de idade. Isso foi uma virada de chave muito grande. Uau! Aí foi a partir dali que você decidiu que você queria trabalhar com energia, com cura, ou ainda não? Ainda não foi. Mas foi nesse ponto que eu decidi que eu ia viver a vida de maneira diferente. Naqueles meses todos que eu fiquei em cima da cama, eu meio que cheguei à conclusão que eu tinha uma vida medíocre, sabe? Eu trabalhava apenas para ganhar dinheiro, para pagar a conta e para ter um pouco de alegria e prazer nos fins de semana. Ganhar E, dinheiro. resumindo, é como se até os 23 anos eu vivia a vida que as pessoas queriam que eu vivesse, em todas as áreas. Uhum. Né? A religião que eu frequentava é que meu pai me inseriu. Os trabalhos que eu tinha eram sempre trabalhos que eram socialmente bem aceitos, né? As relações que eu tinha eram de conveniência, sabe? Ah, a pessoa é legal, gente boa, mesmo nível Bacana. social que eu, cultural, vamos embora, vamos tentar. Mas nunca tinha me apaixonado de verdade. Eu falei, quer saber? Liguei o foda-se e falei, agora eu vou fazer o que tenho vontade, porque a vida não dá garantia de nada, eu podia ter morrido e eu teria vergonha da existência que eu tinha tido até aquele instante. Uau! E você atribui isso justamente, tipo, eu acredito que é uma virada de chave mental, né? Justamente pelo que te ocorreu, você acha que você tomaria, não dá para saber, né, exatamente, mas talvez tenha sido um impulso da vida, né? Às vezes é, é como se fosse assim, né? Às vezes por trás de uma coisa que parece muito trágica, vem uma porta nova que se abre e traz grandes e maravilhosas mudanças, né? Eu acredito que a intensidade com que as coisas acontecem depende muito da nossa resistência. Eu era muito resistente, eu tinha muito medo de contrariar as pessoas, sabe? Uhum. Então, tiveram que vir acontecimentos intensos para me chacoalhar de uma maneira que eu despertasse para a minha real função no mundo, né? Que eu acho que a vida é muito didática, sabe? Ela te ensina o tempo todo. Só que a maior parte das pessoas está com a atenção focada em outras coisas e não escuta os sinais. Se eu estivesse atento aos sinais, percebendo os movimentos da vida, eu não teria que ter passado por isso tudo. Mas a gente entende, né, Carlos, que a gente tem um processo, né? E que às vezes a gente fala assim, nossa, eu poderia ter feito isso antes, eu não escutei isso antes, não vi esses sinais, mas depois a gente vai compreendendo que está tudo muito certo, Sim, né? É o meu exatamente. processo, é o seu processo. E uma coisa que eu acho muito interessante, Carlos, e eu acho muito legal o pessoal saber, é que eu já fiz curso de reiki com outras pessoas. E quando eu falo que você trouxe uma transformação na minha vida, é porque existe uma grande diferença da pessoa que ensina, mas ela vivencia, né? E você vive o reiki. Você trouxe para mim, não só para mim, mas para muitos alunos, a filosofia, uma filosofia de vida. Né? Você trouxe um olhar para dentro. E eu acho que é essa a sua grande diferença de muitos lugares, não que seja melhor ou pior, mas é onde eu me encontrei, por eu ser uma pessoa muito intensa. E eu vi essa intensidade na sua entrega. Como foi que você, não sei se você já tinha esse olhar, mas como foi que você conseguiu chegar nessa sua entrega, da onde você falou assim, nossa, eu quero fazer isso e eu vou ser muito bom nisso, eu quero me aprofundar, eu quero descobrir coisas sobre mim, porque quando você não se cura, fica muito complicado a gente ajudar o outro a se curar. Né? Eu queria entender mais sobre esse olhar para dentro, quando você olhou para dentro e falou, eu vou viver isso e eu quero ensinar isso. Tá, vamos lá. Uma vez me chamaram para dar uma palestra num evento de marketing no hotel, né, lá na Barra. E eu virei para o organizador e perguntei, cara, que sentido é isso? Eu não entendo nada de marketing. Ele falou assim, Carlos, eu quero entender como você consegue montar 6, 7, 8 turmas por mês. Eu não vejo ninguém conseguir fazer isso com reiki, pelo menos. E eu virei para ele e falei, cara, simplesmente eu vivencio intensamente o que eu ensino, sabe? É como se a filosofia do reiki tivesse impregnado em mim, não apenas na hora que eu estou trabalhando com os outros, ou que estou ensinando reiki, ou estou tratando alguém, mas quando eu estou na caixa do supermercado, quando eu estou na academia, em todos os lugares, eu respiro reiki.
Bom, Eu comecei a entrar nessas questões muito de você, para que aham, as pessoas conheçam você, tá. né? Mas voltando para o reiki especificamente. Mas deixa eu concluir o que eu Ah, ia falar. claro, Então, claro, querido mestre. Por favor. então, eu acredito que quando você ensina uma coisa que você experimentou profundamente e te transformou, isso impacta a vida das pessoas, sabe? E elas passam a acreditar nelas também. Porque eu não sou uma pessoa especial, eu sou igual a todo mundo. Só que eu tenho, assim, muito forte foi a disciplina. E quando você me perguntou também no início de o que me levou a me dedicar tanto, Uhum. cara, na verdade foi decepção com alguns professores que eu tive. Sabe? Eu falei, cara, as pessoas não são profissionais nesse meio ah, de autoconhecimento. Elas são muito superficiais. Então, isso me levou a estudar com 6 professores de 6 países diferentes. Porque a gente está falando hoje, parece muito fácil, né? Hoje a gente tem essa internet que está na palma da mão e Uhum. pesquisa qualquer assunto, mas a gente está falando de 96, de 97. Tinha lista amarela, não tinha internet, entendeu? Então, a informação era muito restrita. Você não tinha livros, sabe? Tinha um livro de reiki naquela época. Então, eu falei, cara, eu tenho que entender não apenas através da minha prática, mas da visão de outras pessoas que têm mais vivência do que eu. E aí eu me aprofundei e falei, cara, eu vou virar um profissional disso, assim, de elite mesmo. Uhum. E eu percebo muita diferença, sabe, o Carlinho? É, existe uma diferença muito grande, essa é a minha percepção, né? De contato e conexão, né? E muitas das pessoas que eu já fiz curso de Reiki, eu via que elas tinham um contato, eu não senti esse aprofundamento, né? E foi justamente que eu senti isso com você, e você trouxe é, a prática diária. Muitas pessoas que eu converso que são praticantes de reiki, são reikianos, muitas das vezes dão curso, né, fazem atendimento, mas as pessoas não praticam o reiki. Então, ou seja, talvez muitas pessoas não conseguiram entender tanto a conexão com o reiki, ver os seus reais poderes, talvez justamente por não ter essa conexão diária. Então, vamos lá. A mestre Shioko Yamaguchi, que era presidente da última escola de reiki que eu estudei, ela dizia com muita clareza, você só entende o que você pratica. E o reiki é uma técnica muito prática. Quando você pratica muito, ele mesmo vai te ensinando, te orientando no caminho. Esse é um ponto, né? E outro ponto que eu acho importante ressaltar é que nesse mundo de desenvolvimento pessoal, você vê pessoas trabalhando com 10 técnicas. Uhum. Então, ninguém pode ser bom em 10 técnicas. Acho que ninguém pode ser bom nem em 5, sabe? Então, eu escolhi trabalhar com apenas uma, para ter tempo de prática, para ter profundidade, para ter entendimento, para poder fazer o melhor. E quando eu falo isso, Gisele, eu não quero dizer, por exemplo, que o reiki dá conta de tudo. Uhum. Ou que o reiki é a melhor técnica que existe, porque seria muita arrogância falar isso. Eu acho que cada terapia tem seu lugar. E não apenas o seu lugar, mas tem a sua fase, né? Então, eu tenho profissionais que me ajudam também no meu processo. Eu faço terapia, eu faço yoga, eu faço acupuntura. Então, Florais, né? alinhamento energético, florais. Então, eu acho que é um mosaico de terapias que te dão suporte no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O que eu acho muito interessante no reiki é a clareza que essa técnica traz para gente, né? De exatamente até essa percepção de do que meu corpo está precisando, qual é a energia que eu estou precisando. E é super interessante que você é levada, você é conduzida quando você se deixa fluir, né? Por essa prática. E isso é mais falando como uma reikiana, né? E eu vejo e eu percebo os benefícios do reiki quando eu recebo, não só a autoprática, né? Autoaplicação, mas quando eu aplico em alguém. E não apenas a clareza, Gisele, mas o que me encanta no reiki é a simplicidade. Porque você vê, a pessoa vai, faz um curso de um dia, já sai com a habilidade de se tratar, de tratar outras pessoas, sabe? Isso é magnífico, não existe nada igual. Eu já dei aula para pessoas que são analfabetas.
em projetos sociais. Que técnica de cura um analfabeto poderia praticar? Uhum. Isso é fantástico. É como se fosse a democratização da cura. É um processo de cura super eficiente ao alcance de todos. Vamos falar para o pessoal, por exemplo, quem desconhece, né? Ah, já ouvi falar sobre o Reiki. Você já falou exatamente o que é. Como é conduzido uma sessão de Reiki, né? É para explicar para as pessoas, é uma captação de energia, né? Conduzida com as mãos impostas. Eu acho que seria legal a gente poder montar um desenhozinho assim para as pessoas. Fala para mim. Falo. Bom, primeiro, a maior parte das pessoas, quando pensa em Reiki, pensa numa técnica de imposição de mãos, né, para curar doenças. Uhum. Só que, para Mikao Usui, que foi o criador da técnica, isso é uma das migalhas do Reiki. Reiki tem toda uma filosofia de vida por trás, que é óbvio que num atendimento é difícil passar isso tudo. Então, quando eu vou atender alguém, a primeira coisa que eu faço é medir o campo energético da pessoa, para ver o tamanho, a intensidade, a frequência, em que pontos do corpo ela tem mais bloqueios. Depois a gente conversa, onde ela vai contar a história dela para mim. E essa parte é muito mágica, assim, porque é maravilhoso você escutar a história dos outros, você aprende muito nessas trocas também. Eu acredito que todo processo de cura é também um processo de autocura. Né? Muitas vezes que eu falo para a pessoa nesse diálogo terapêutico que a gente tem durante a sessão, serve para mim. Fichas vão caindo para mim também, né? Eu acredito que todo processo de cura é uma via de mão dupla. Eu estou me curando junto com as pessoas todos os dias. Depois que a gente conversa e tem essa conversa, esse diálogo terapêutico, onde eu bato muito na tecla da autorresponsabilidade, que é muito comum as pessoas chegarem lá com essa mentalidade, né? Ah, eu estou assim por causa de fulano, porque o meu marido, porque meus filhos, porque não sei o quê, porque eu trabalho, porque meu chefe, porque é o governo. Enquanto a pessoa não entender que ela é a origem de tudo que acontece na vida dela, não existe uma transformação real. Então eu bato muito nessa tecla da autorresponsabilidade e tento ajudar a pessoa a enxergar aquela situação por um novo ângulo, como se fosse não um problema, uma chateação, um aborrecimento, mas o próximo degrau no processo evolutivo dela. E aí ela deita e eu faço um tratamento específico para as necessidades dela. E depois do atendimento, e nesse tratamento o que eu faço? Eu realmente imponho as mãos e vou desbloqueando os pontos que estão mais travados a nível de energia e vou energizando ela também, sabe? Despertando nela dons, talentos, fortalecendo o amor próprio, trazendo mais clareza mental, mais lucidez. E depois do atendimento, a gente reserva um tempinho também para conversar, para trocar impressões. É isso que acontece. É só isso que acontece no Reiki, numa sessão de Reiki. E aí depois você sente, né, toda a energia fluindo. Eu, pelo menos, eu saio flutuando, ainda mais da sessão dele. Algumas sessões são muito agradáveis e relaxantes. Outras são desafiadoras, porque esse processo de evoluir tem a ver com curar feridas, né? O processo assim, de você focar em coisas boas, pensar positivo, orar, meditar, é a parte bem bonita do trabalho espiritual e energético. E a parte desafiadora que não pode faltar é entrar em contato com as sombras, com essas fraquezas, né? Porque sem aceitação delas, você vai ficar andando numa esteira, você não vai sair do lugar. Você acredita que talvez seja esse o ponto principal para as pessoas, às vezes, evitarem esse tipo de terapia? Evitando o confronto com si mesmo, porque você entra em contato com a sua dor e é mais fácil jogar a dor para o outro, a culpa no outro. Você acha, pela sua experiência, que muitas vezes as pessoas evitam esse confronto por isso? Bom, na verdade, Zélia, vamos dizer assim, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou falar, a manada, ela busca sempre o caminho mais fácil. Uhum. A pessoa fica doente, ela corre para a farmácia, sabe? Aí tem uma dorzinha de garganta, toma um anti-inflamatório. Está com dor de cabeça, toma um analgésico. Quando a pessoa age assim, ela está dando um cala-boca na doença. Está dando um cala-boca no corpo dela, sabe? Que está passando uma mensagem para ela, está dando um sinal. Então, eu acho que afasta as pessoas dessas terapias que fazem você entrar em contato, porque é difícil, né? Uhum. Sabe? Na verdade,
transformar é difícil, mudar é difícil. Senão, qualquer um fazia, toda hora. E o que a gente vê são pessoas empurrando os problemas com a barriga, administrando situações que são inadministráveis. E, quando a pessoa senta lá comigo, vamos ter foco. O que você quer para a tua vida? O que está te incomodando? O que você pode fazer para mudar? Eu cutuco a pessoa, sabe? Ela tem que se mover. E aí, quando você começa a se mover, você começa a criar desconforto também, não apenas dentro, mas fora de você. Ou seja, pessoas que estavam acostumadas ao seu eu velho, começam a querer resistir ao seu eu novo, às mudanças, porque elas já sabem como te controlar, como te manipular, como agir com você. Aí, quando você começa a mudar, você começa a romper estruturas, que às vezes são profissionais, às vezes são familiares, às vezes são espirituais. Então, é difícil romper, é difícil desapegar. Não, é interessante, você está falando, está rolando um filme aqui atrás, e muitas vezes a pessoa começa a fazer essas grandes transformações, né, Carlinhos? E as pessoas falam, tá vendo? Você começou depois que começou com esse negócio de reiki aí. Esse negócio aí é do mal. Coisas que eu já ouvi muito lá atrás, né? Mas como eu sentia dentro de mim que aquilo era um caminho muito bom, estava me fazendo muito bem, né? Mas eu percebo que muitas pessoas confundem essas transformações, às vezes até com religião. Reiki não é religião. E eu acredito que isso deve chegar muito também para você, né? Eu acho que você também acho que fala muito sobre isso até no seu curso, né, Carlos? Então, Mikao Usui, que foi o criador da técnica, era um monge budista. Só que ele queria que o reiki tivesse, no caso, acessível para todo mundo. Então, ele se esforçou muito para o reiki não virar uma religião, o que seria muito fácil naquela época. Tinha muitas seitas religiosas no Japão. E ele entendeu que se o reiki virasse uma seita religiosa, ia ficar restrita a um grupo pequeno de pessoas, né? Então, ele se esforçou para transformar o reiki numa técnica. Ele conseguiu. Só que, mesmo assim, o reiki envolve meditação, o reiki envolve reprogramação mental, o reiki envolve uma série de processos que são muito espirituais. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nós somos seres espirituais tendo uma vivência terrena. E, às vezes, se perde um pouco nessa vivência, com excesso de informações e estímulos externos. O que o reiki vai fazer é, basicamente, te reconectar. Ele vai purificar o teu campo, ele vai elevar o teu padrão vibratório. E, quando ele faz isso, ele eleva teu estado de consciência, trazendo um novo entendimento sobre você mesmo, sobre seus processos. E como o reiki surgiu de uma experiência de iluminação de um monge budista, eu acredito que o reiki tem o potencial de conduzir você à iluminação. Mas o que é iluminação? É algo muito místico, esotérico, né? Para mim, iluminação é algo bem simples. Toda vez que eu me aproximo de mim, da minha real natureza, eu estou mais perto de Deus. Então, quanto maior a minha vibração, mais conectado ao divino eu estou. E eu me torno um canal para essas energias que se manifestam através das minhas mãos, através da minha voz, porque quando você conversa com alguém, as suas palavras podem ser altamente curativas, né? A sua energia, né? Só de você chegar, você já muda o campo todo. Exatamente. Você dá um sorriso, você dá um olhar amoroso, você muda uma pessoa. Mas é verdade, é verdade. Ai, nossa, também sou muito apaixonada pelo reiki, né? Então, aqui são dois reikianos que são muito apaixonados. Ô, Carlinhos, quando que foi que surgiu o reiki? O ano? Então, foi em 1922. E o mais interessante, Zélia, é que Mikao Usui, ele subiu uma montanha sagrada chamada Monte Kurama e meditou por 21 dias em jejum. E na madrugada do 21º dia, ele se iluminou. E nessa iluminação, ele recebeu todo o conhecimento do reiki. Então, ele foi o primeiro cara a ser tocado por essa energia nesse planeta. Ele montou uma escola de reiki e começou a dar aula, né? E o reiki se espalhou pelo Japão muito rápido, porque é uma técnica fácil de ensinar, simples de praticar, qualquer um pode aprender, até crianças podem aprender, e os resultados vêm muito rápido, muito intensos. Então o reiki cresceu muito, né? Só que ele morreu em 1926. Isso é muito louco. Ele só vivenciou o reiki por 4 anos. Quando eu vejo que eu estou chegando esse ano a 28 anos de prática, olha,
Cara, é incrível, né? Como ele conseguiu estruturar uma técnica de maneira que ela sobrevivesse, ela só experimentou ela por 4 anos. Eu acho que esse talvez seja o maior indicador do poder dessa técnica. Ele foi totalmente. Ele veio para isso, Para né? isso. Uhum. Para isso, e continua essa técnica. Tem algum. Não precisa falar o nome e tal, Tá. mas tem algum atendimento onde você viu o antes e o depois de algum paciente seu, onde você fala, uau? Porque por mais que você sabe dos benefícios do reiki, do poder do reiki, mas eu ainda me surpreendo, imagina você. Tem algum assim que você pode falar pra gente? Então, o que me mantém assim ativo e feliz, entusiasmado, é ver o resultado todos os dias. Quanto mais eu vejo o resultado, mais eu acredito. Quanto mais eu acredito, mais eu trabalho, mais vejo o resultado e eu viro uma bola de neve, sabe? Cara, tem inúmeros casos, mas um caso que foi bem assim bonito que eu vivenciei ano passado foi um rapaz que teve burnout. Ele era diretor de uma empresa e trabalhava, tipo assim, 16, 18 horas por dia. Ele chegou a mim nessa fase que estava em casa, tomando remédio psiquiátrico, e comecei a atender ele toda semana. Ele quis aprender a técnica, começou a praticar intensamente, levou a esposa, levou a mãe, sabe, levou o pai. E fez o nível 1, fez o nível 2. E quando voltou para a empresa, ele falou que parecia que estava em outra empresa. Ele aprendeu a botar limites, ele aprendeu a se valorizar, sabe? Resumindo, ele cedia a todos os projetos, porque ele tinha medo de ser demitido, medo de ser criticado, medo de ser julgado. Ele falou, quer saber, que se dane, eu vou ser quem eu sou. Legal. E aí ele mudou e as pessoas respeitaram os limites dele, ou seja, estava no mesmo lugar, na mesma função, mas a vida dele mudou completamente. Não, e isso é tão incrível, né? Porque aí você falou, ele começou recebendo o tratamento, né? Sim. E tem inúmeros casos assim, recebendo o tratamento, depois fez o 1, 2, 3. O meu caso também é parecido, ainda fiz o mestrado. Ainda fiquei mais tempo com ele. E assim, muitas pessoas acham que você deveria ir para a área terapêutica, não necessariamente, né? Eu, pelo menos, as minhas transformações eram para mim mesmo, porque eu gosto de trabalhar a minha energia e eu sinto também as diferenças na minha vida e trabalhar a verdade da minha vida, né? E querendo ou não, através da minha comunicação, do vídeo aqui, vocês com certeza estão recebendo toda a energia, equilibrando os chakras, né, mestre? Mas é verdade. E então muitas vezes as pessoas acham que não, eu não quero fazer reiki porque eu não quero trabalhar com isso. Não, você não precisa trabalhar com isso. Isso aí é uma ferramenta de autoconhecimento. Faz você entrar em contato com você, para você se conhecer e trabalhar a sua energia, né? Então, Gélia, eu acredito muito que cada um que está aqui nesse planeta é um ser único, individual, sabe, original e tem um dom e tem um talento. Ou seja, ninguém faz igual a você. Só que sempre existiu muita comparação. E depois desse advento das redes sociais nem se fala, né? Então isso confundiu muito, esse excesso de informação e comparação confundiu muitas pessoas. Então, tem muitas pessoas que estão trilhando o caminho do outro e não o seu. E isso é a receita do fracasso, sabe? Tem uma frase que eu não lembro de quem é, que diz que sucesso sem felicidade é fracasso. Aí eu atendo muita gente famosa, assim, né? E eu comprovo isso, porque as pessoas têm sucesso, mas são infelizes no que fazem, sabe? Então, o objetivo do Reiki também é ajudar você a limpar tudo aquilo que está em você, mas que não é você. E torna você consciente da sua missão aqui nesse planeta, da sua função divina aqui. E eu não estou falando nada assim muito mirabolante, sabe? Às vezes sua função divina aqui é ser um pai de família, uma mãe de família, ser um super cozinheiro, sabe? Você faz coisas simples, mas de uma maneira que só você faz. E imagina se cada um de nós trabalharmos a nossa energia. Imagina como a gente melhora a energia do planeta, né? Se cada um cuidasse um pouquinho de si. Olha só que fantástico que seria, né? Se cada um varresse a sua própria calçada, no final do dia a rua estava limpa. É verdade. Aí não teríamos os garis, perderíamos alguns empregos. Aí eles vão estar fazendo outra coisa. Com certeza, com certeza. Ô, Carlinho, sobre os benefícios do reiki,
Conta para mim assim a lista de coisas que você considera as mais importantes que você vê de benefícios. Aí abre aquele pergaminho. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou passar uma lista básica, porque essa lista tem subprodutos também, né? Sim, sim. Então, uma das coisas mais importantes do Reiki para mim é manter minha conexão espiritual. É me manter conectado a Deus, não importa o nome que você dê, sabe? Fonte, criador, divindade, grande mistério, ou simplesmente natureza. Uhum. É você manter esse estado de conexão plena. Com esse estado de conexão plena, o Reiki tem uma técnica de meditação que vai acalmar a sua mente, vai desacelerar a sua mente. Isso traz o quê? Clareza. E clareza é uma das virtudes mais importantes, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um direcionamento claro para onde você quer caminhar na vida, você fica perdido no mundo, sabe? Você começa uma coisa e para, começa outra e para, começa outra e para. Não chega a lugar nenhum. Então, traz muita clareza. Traz equilíbrio emocional. Você vai ficar uma pessoa muito menos reativa, sabe? Entre o que acontece e a sua reação vai ter um espaço de tempo para você elaborar o processo e se posicionar mais adequadamente e equilibradamente. E, basicamente, fortalece muito a nossa saúde, né? Eu tive um acidente uns meses atrás, onde eu tive que levar pontos e tal, e acabei tendo que tomar um antibiótico. Mas antes disso, eu estava há 5 anos sem tomar remédio. 0 remédio. E agora espero ficar por muitos anos sem tomar novamente, porque o Reiki, ele ativa a capacidade de autocura do seu corpo. E essa capacidade é infinita. Quantas pessoas se curam de doenças incuráveis e o médico fala, isso é um milagre. Milagre é quando a medicina não consegue explicar um processo, mas que é um processo natural do corpo. Qual que é a sua rotina? Eu sei, mas o pessoal não sabe. Qual é a sua rotina de práticas? O que que você, tipo, não abre mão? É algo que você faz todos os dias? Conta pra gente. E eu faço todos os dias, inclusive nas férias. Tá? Eu acordo em média 15 para as 5 da manhã e faço minha primeira prática, que envolve uma técnica de captação de energia, meditação e oração. Aí eu vou para a academia, que eu também não abro mão de atividade física, que eu faço 6 vezes por semana, e bem variadas, assim. Eu faço musculação, natação, eu pedalo, eu pego onda, eu ando de skate, sabe? Eu faço yoga. Surfa. Eu gosto de variar bastante a atividade. E depois eu vou para o trabalho. Aí eu trabalho mais ou menos de 9 às 18 todos os dias. E eu procuro, assim, colocar pequenos rituais ao longo do meu dia, para não deixar eu sair do meu equilíbrio. Ou seja, antes de cada atendimento que eu faço uma oração. Antes de cada refeição, eu faço uma oração. Quando eu tomo um banho, eu faço do banho um ritual de purificação. E eu me auto-aplico o Reiki todo dia antes de dormir. Então, basicamente, essa é a minha rotina. É energia elevada, por isso que não chega aí doença. Ele tenta chegar, não vai. Mas faz total diferença, né, Carlinhos? Faz, e é incrível, né? Porque eu estou com 55 anos e eu tenho um filho que vai fazer 5 anos agora, mês que vem. Cara, e é incrível ver a energia que eu tenho para brincar com ele ainda. Sabe? A mobilidade que eu tenho é meio que quase que incansável também. Então, é legal ver isso, né? Pessoas que às vezes têm 20 anos a menos que eu não têm essa disposição. Exato. Isso me estimula a continuar praticando cada vez mais. É a energia do Reiki, com Então, certeza. Gê, agora uma coisa que eu acho importante falar também é que nada é do dia para a noite, né? Eu não cheguei nesse nível que eu estou hoje de repente. São 27 anos de prática intensa. Então, se você vai começar agora, você que está ouvindo a gente aqui, não espera que você vai ter resultado amanhã, porque não vai. Porque a vida não é assim, sabe? Você não vai para a academia hoje, amanhã você está forte, saudável e com uma mobilidade, flexibilidade, né? Não é. Você vai precisar de meses de treinamento até o ter resultado. E é nesse processo que as pessoas param no meio. Que elas estão acostumadas e viciadas a prazer imediato, sabe? Pega o celular, dopamina na hora. Come um docinho toda hora. Então,
é isso, tem que se dedicar, tem que ter paciência, sabe? Essa é a diferença que eu costumo dizer entre o contato e a conexão, né? O contato, seja independente de qual área, né? O contato é de vez em quando, é quando dá, quando eu preciso, quando o negócio apertou. Aí você vê ali, as bênçãos chegam, beleza, o pessoal te atendeu, mas a tua vida volta de novo para aquele mesmo ponto que você se encontrou. Agora, quando você faz a conexão, você está se trabalhando, se fortalecendo todos os dias. Então, você está se tornando uma pessoa mais resiliente, com uma fé mais inabalável, né? Não é que deixou de ter os problemas. Os problemas, eles existem, continuam existindo enquanto você fica vivo. Só que a maneira como você vai receber tudo aquilo é exatamente quando eu perguntei para ele de todos os benefícios que ele consegue listar para a gente. É isso, você vai ter mais clareza, você vai saber lidar melhor com as situações que você está passando. E a conexão te faz ficar diferente. O seu poder aumenta, mas para isso é necessário persistência, não é de um dia para o outro. É aquela história, né? Quanto mais eu treino, mais fácil fica o jogo. Exatamente. Tem que treinar. E é legal você perceber também que, como o reiki envolve processos mentais, você está se treinando o tempo todo. Por exemplo, se você está bem longe do local do seu compromisso, você fala, fulano, já estou chegando. Você está mentindo. Você está treinando a sua mente para mentir. Se você fala para o seu filho, filhão, amanhã vai fazer isso. Você já sabe que não vai fazer. Você está treinando sua mente para algo ruim também. E dando um exemplo também, né? Então, uma postura mental você estar atento a cada pensamento que você tem, aquela palavra que você fala, e você está presente, se auto-observando. E isso envolve até a tua postura física. Imagina só, a postura que você tem no trabalho, quando você senta na cadeira para trabalhar, é uma afirmação para o universo do que você quer ser ali. Quando você vai no self-service, o que você bota no seu prato é uma afirmação do universo. Aí a pessoa bota fritura, doce, carboidrato. E qual é a consequência disso? É ficar doente. Né? A pessoa come alimento processado. Qual é a consequência disso? É ficar doente. Aí ela vai no médico tomar remédio. Aí esse remédio prejudica outra coisa. Aí entra no ciclo da doença, já era. Não, e olha que interessante, por conta, né, de uma conexão com uma prática, né, você começa a estar atento a tudo. A tudo. A tudo e a todos, né? E é uma autopercepção, a consciência fica mais expandida, né? Justamente porque você começa a se alimentar melhor. O que é que eu estou consumindo? De que eu estou abastecendo o meu corpo, a minha mente? Qual é o conteúdo? Né? Então, é muito além, não é só o reiki em si. É uma consciência que vai muito além. Por isso que eu falei, eu iniciei falando o quanto você trouxe para mim essa filosofia de vida, né? De uma autoconsciência sobre o que eu consumo, do que eu bebo, uma bebida de boa qualidade, né? Uma água de boa qualidade, dormir bem, estar mais coerente com o que eu falo e os meus atos, né? E assim você vai percebendo as suas reais transformações, a conexão, natureza. Então você vai vendo, e é muito interessante que quando você tem essa persistência e a constância, você vai vendo o quanto você vai mudando. E o quanto os desafios da vida vão surgindo e você age de forma diferente daquela Gisele que você era lá atrás e ela agiria de uma outra forma. Então, o reiki, pelo menos para mim, né, e eu tenho certeza para você também, ele vai muito além, né? É muito além. Então, Gisele, no reiki nós temos 3 caminhos para seguir. E o primeiro caminho, que é o mais importante de todos, é a autoaplicação. Isso é um gesto de amor próprio. Porque ninguém pode dar algo que não tem. Se você não tem saúde, como você vai proporcionar saúde para outra pessoa? Né? Se você não tem equilíbrio emocional e clareza mental, como você vai orientar uma pessoa? Então, quando a pessoa faz o curso, ela aprende que primeiro ela tem que se cuidar. Aí ela fortalece o que? A autoestima, o amor próprio dela. E quando você aumenta o seu nível de amor próprio, é natural que você queira se exercitar, que você queira dormir melhor, com mais qualidade,
que você crie bons hábitos em todos os níveis da sua vida. Você se sente mais bonita, mais rejuvenescida. Não posso dizer, né, gente, que eu tenho 60 anos, né? Mas que, olha, a criança interior está muito bem trabalhada, tá? E nós vamos falar aqui de vários outros assuntos, inclusive de autoestima, mais para frente. Então, e é isso, né, Carlos? É a gente se sentir bem de dentro para fora. E isso a gente externa, né, no olhar, com a nossa energia. É porque, pensa só, Gisele, imagina se eu fosse andar pela rua tocando as pessoas para aplicar reiki nelas. Eu ia ser preso. Ai, meu Deus, que cara maluco. Não. Só que o reiki não está só nas mãos, ele está no olhar, ele está no teu campo energético, então você, só com a sua presença, torna tudo à sua volta melhor. Olha que legal. Se alguém me ver olhando muito assim, ó, eu não estou te paquerando, eu estou te aplicando um reiki. Ou não. Ou não. Mas o mais legal, assim, eu brinco muito, né, com a questão do reiki também, é do tal do não desequilibra os meus chakras. E isso é ótimo porque eu implemento até no meu trabalho. Os meus clientes que estão me ouvindo, eles sabem que até mesmo quando a gente em sessões, assim, as nossas reuniões de trabalho, eu levo o reiki para tudo que é lugar, até para o trabalho, né? E aí começa, às vezes, uma coisa mais acalorada, gente, vocês estão desequilibrando os meus chakras. E aí, na hora que vê os clientes, todos estão rindo, e aí e todos eles agora já falam, gente, não, peraí, estamos desequilibrando os chakras da Gisele. E olha só, por uma brincadeira, e eu percebo já grandes mudanças, né? E é isso, o reiki a gente vai levando isso para frente, né? A partir do momento que você realmente cria essa conexão e trabalha-se, né? Diariamente, né, Carlos? Exatamente. Só concluir o lance dos caminhos do reiki, que acho legal falar. Aí o segundo caminho do reiki, quando você estiver pronta, é você compartilhar. Aí entra aquela frase daquele cara que viveu há 2000 anos atrás. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você se ama e com a mesma intensidade você quer compartilhar o que há de melhor em você. Né? E aí você cuida do outro. E quando você cuida do outro, você se cura junto com o outro. Isso é muito legal. E o terceiro caminho do reiki é você receber reiki. Quando você recebe, você entra naquela polaridade da vulnerabilidade. A energia atua em outro nível e você se cura num nível onde não se curaria nem se auto-aplicando e nem aplicando no outro. Então, a prática completa de reiki envolve auto-aplicação, cuidar dos outros e receber tratamento dos outros. Isso é sobre dar e receber também. Né? De maneira equilibrada, que é muito importante. Que muitas vezes eu percebo que muita gente tem o ímpeto de ajudar, mas aí ela só doa. Aí ela nunca acha que precisa receber, né? Então, traz essa consciência também sobre o dar e o receber. Dualidade, né? Você inspira e você expira. Não dá para ficar só na inspiração, você vai sufocar. É verdade, verdade. Carlinho, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o reiki para quem está tendo esse primeiro contato? Até mesmo se você quiser fazer uma chamadinha para o pessoal conhecer um pouco mais, né? Conhecer seu espaço. É um lugar incrível, de muita luz, assim, uma energia muito incrível. Então, tá aberto para você falar aí o que você quiser. Então, pessoal, meu espaço fica em Vargem Grande, numa montanha, um lugar bem bonito, no meio da natureza. Eu sinto quando eu estou ali, eu estou no lugar certo, sabe? Eu amo aquele lugar. Estou na mesma rua há 36 anos. E, cara, o reiki é para todos. Semana passada, dei aula para um garotinho de 10 anos. Que legal. Quinta-feira agora, vou dar aula para um menino de 12 anos. Ou seja, o reiki é para qualquer um, sabe? Não importa o nível que você esteja, não importa qual a sua religião. O reiki é a democratização da cura. É um caminho muito simples, muito bonito e muito poderoso quando você se dedica a ele. Ai, que lindo, Carlinhos. Obrigada, eu quero fechar aqui com você te agradecendo. Que agradeço. Vamos fazer um tintim. Vamos embora. Um tintim com água. Será que é água, gente? É água. É água, mestre.
De boa qualidade. De boa. Obrigada, mestre. Obrigado você. De verdade. E aí, gente, vocês gostaram? Querem saber um pouco mais sobre o Reiki? Conheçam o espaço do Carlos, vocês serão super bem recebidos e fazer as suas transformações, já pensou? Então, se tocou aí dentro do seu coração, assim como um dia tocou no meu, tá? Siga lá o Carlos, vá lá conhecer. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada por se conectarem com a gente. Um grande beijo. Até mais. Valeu. Agora